você possa continuar acompanhando a leitura do texto. Ao anjo, posso ler, igreja? Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja de Efésio escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua perseverança, sei que não suporta os maus, que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobristes que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, e se não te arrependeres. Tens, porém, ao teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Coloque a mão à altura do seu coração. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor venha continuar à vontade neste lugar. Nós já te adoramos, nós já oramos, nós já ofertamos, dizimamos, e agora eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor venha ter liberdade para falar ao mais íntimo dos nossos corações. Eu declaro os pensamentos e os sentimentos cativos da tua presença. Eu declaro, meu Pai, os pensamentos e os sentimentos cativos da tua presença. Fique à vontade. Espírito Santo, joga por terra toda dureza nos nossos corações, joga por terra toda incredulidade, joga por terra toda falta de fé, joga por terra tudo aquilo que não presta e que não procede do Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, fique à vontade neste lugar, fale aos nossos corações, que este culto seja um culto diferente, um culto que o Senhor venha ter liberdade para mudar e transformar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, sentimentos, desejos, vontades e emoções. Assim eu oro e eu abençoo a tua igreja em nome de Jesus. Aqueles que creem digam amém. Podem se assentar. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é: para onde você está indo? Quem pode responder, quem pode repetir comigo essa pergunta? Fale bem alto, toda a igreja comigo. Para onde eu estou indo? Para onde que eu estou indo? 2025, irmãos, eu já sabia que seria um ano extremamente difícil para mim e para toda a minha família. Eu sabia que não seria um ano fácil. E eu falei com a minha esposa: meu amor, nós temos que tomar cuidado para nós não nos perdermos no ano de 2025. Não nos perdermos, não estou dizendo nos desviar, mas para nós não nos perdermos no meio dos problemas que nós teríamos que enfrentar naquele ano. Eu sabia que seria um ano difícil, um ano de muitos desafios, um ano de lutas, um ano de muitas dificuldades. Eu sabia disso desde o início do ano. Só porque, sabendo que seria um ano muito difícil para nós, desde o início do ano, a minha esposa foi para a salinha, não está aqui, o Natan está aqui, ele é minha testemunha de quantas vezes, assentados no sofá da nossa casa, na sala, jantando, conversando ali, e eu parava para falar com a minha esposa e com o meu filho, dizendo para eles por que nós estávamos enfrentando as lutas que nós estávamos enfrentando naquele ano. E eu fazia, perdi a palavra, gente, eu fazia questão de especificar desde o início: olha, nós estamos passando por uma luta, por causa disso, disso e disso.
Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala que Deus vai conservar em perfeita paz aquele cuja mente é firme no Senhor. Nós enfrentamos problemas da nossa vida financeira, nós enfrentamos problemas com a nossa vida conjugal, nós enfrentamos problemas com a nossa vida espiritual, nós enfrentamos problemas com o nosso trabalho dentro da igreja, nós enfrentamos problemas no nosso local de trabalho, ou seja, aonde a gente vai, aonde a gente trabalha, aonde a gente estuda, aonde a gente se relaciona, sempre tem um probleminha lá para tirar a nossa paz. Quem concorda comigo, por favor, diga amém. Sempre tem um mês mais apertado do mês, entra uma crise financeira. Quando não é uma crise financeira, é um problema de saúde. Irmãos, e eu fiz questão de memorizar na minha mente desde o início do ano. O ano vai ser difícil, e é por causa disso, disso e disso. E todas as vezes que porventura queria se levantar algum tipo de murmuração no sentido, meu Deus, mas a luta está grande, a prova está grande, eu virava para minha esposa, para o Natan, e recapitulava desde o início. Olha, você lembra que eu falei para vocês que este ano seria um ano difícil, este ano seria um ano de batalhas, este ano seria um ano que nós teríamos que ser fortes e corajosos, e eu ficava recapitulando isso na mente deles, para que a gente não se perdesse no meio dos problemas que nós estávamos enfrentando. E, irmãos, eu fiz uma pergunta aqui agora, para onde nós estamos indo? Porque no meio do problema financeiro, no meio de um problema de saúde, no meio de um problema conjugal, no meio de um problema com filhos, no meio de tantos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, a coisa mais fácil que tem é a gente se perder no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é o único que nos conduz à vida, ao Pai. E se nós não tomarmos um cuidado muito grande, a gente se perde no meio dos problemas. E quando nós nos perdemos no meio dos problemas, um dos caminhos que nós perdemos é o caminho da salvação. Então eu quero te perguntar hoje: você está a caminho do céu ou do inferno? Para onde você está indo? Vivendo como você está vivendo, servindo a Deus como você está servindo, perdido com problemas como você está indo para o céu ou para o inferno? Para onde você está indo? Porque a gente se perde muito fácil, irmãos. Por isso tem tanta gente desesperada, porque se perde. Perde o foco, perde o objetivo, perde o propósito. E a minha pergunta para você nessa noite é: vivendo como você está vivendo, e servindo a Deus como você está servindo, para onde que você está a caminho? Do céu ou do inferno? Porque talvez você se perdeu no meio dos problemas também, e já não sabe nem para onde está indo mais. Quem aqui concorda que quando a gente está cheio de problemas, lutas e dificuldades, a gente se abala na fé? Por favor, diga amém. Levante a mãozinha assim. Quem aqui concorda que quando a gente está cheio de problemas, de luta ou de dificuldade, a gente não quer servir a Deus? Por favor, quem concorda, levante a mãozinha. Então a gente se perde no meio do caminho. Os problemas, as adversidades do dia a dia, nos fazem nos perder. Por isso o apóstolo Paulo nos disse lá na carta aos Hebreus: gente, olhem firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé de vocês. Não olhem para a esquerda, não olhem para a direita, olhem somente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E por causa dos problemas, das dificuldades, nós paramos de olhar para Jesus e começamos a olhar para as dificuldades, começamos a olhar para as lutas, e aí a gente se perde no meio do caminho,
E muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, estamos batendo palmas, estamos ouvindo a palavra, estamos adorando, mas estamos perdidos. Já saímos do caminho. Essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer. Da maneira que você está servindo a Deus, da maneira que você está vivendo, para onde é que você está indo? Para o céu ou para o inferno? A segunda pergunta que eu quero te fazer, preste atenção, isso aqui é muito importante. Aonde foi que você se perdeu? Aonde foi que você se perdeu? Entenderam? Porque todas as vezes que na minha casa começava a citar um assunto, tipo assim, mas está difícil, eu ia lá e recobrava a memória deles. Olha, nós estamos passando por luta por causa disso, disso e disso. Sabe por quê, irmãos? A gente é envolvido por tantos problemas, a gente se perde no meio do caminho, e depois sabe quem que é o culpado? É Deus. É Deus que não ouve a oração, é Deus que não ama, é Deus que não quer abençoar, é Deus que não quer fazer um milagre. Deus não tem nada a ver com isso, irmãos. Você simplesmente se perdeu no meio dos problemas. Infelizmente, irmãos, isso é uma realidade. Para os mais antigos entenderem o que eu estou dizendo, quem aqui já ouviu um ditado que problema vem a cavalo, vem um atrás do outro? Por favor, levante sua mão. Parece que vem um, aí vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É problema na vida financeira, é problema de saúde, é problema disso. Deus, o que está acontecendo? E aí a gente se perde, e fica perdido na caminhada. Aonde foi que você se perdeu? Talvez você se perdeu no dia que você guardou uma mágoa dentro do seu coração. E a partir daí você nunca mais foi a mesma pessoa. A partir daí o seu entendimento foi simplesmente cegado. E tudo que você sabe fazer hoje é guardar mágoa e ódio de todo mundo, porque você se perdeu por causa de uma mágoa ou de um ódio. Preste atenção aqui, irmãos. Talvez você fez uma compra além daquilo que você poderia pagar. Você não tinha dinheiro para pagar, mas você foi lá e comprou. Aí a dívida veio. Aí você deita, não dorme, não descansa. No outro dia você acorda cansado, triste, atribulado, fracassado, derrotado. Só porque aí daqui a pouco aparece um problema de saúde junto com a dívida. E aí daqui a pouco aparece um problema no local de trabalho, junto com a dívida, junto com o problema de saúde e junto com o local de trabalho. E aí você já se perdeu e não sabe aonde foi que começou o problema. Mas sabe aonde que começou? No dia que você fez a dívida. E a partir dali você não teve mais paz, você não teve mais alegria, você não dormiu mais direito, você não descansou mais. Sua vida virou uma bola de neve. E a partir dali, nunca mais você conseguiu ter paz, nem mesmo de servir a Deus. Porque você está endividado, você está triste, seu coração está abatido. Então, irmãos, primeiro, servindo a Deus como eu estou, para onde eu estou indo? Para o céu ou para o inferno? Segundo, aonde foi que eu me perdi? Talvez o seu casamento não está bom, sabe por quê? Há muito tempo atrás você liberou uma palavra sobre a vida da sua esposa, ou sobre o seu marido, e você esqueceu o que falou, mas a pessoa nunca mais esqueceu. Seu casamento nunca mais voltou a ser o mesmo, a sua família nunca mais voltou a ser a mesma. Estava tudo bem, estava tudo certo até o momento em que você talvez liberou uma palavra, e esta palavra matou a sua família. Só porque agora o culpado não é você, o culpado é Deus, o culpado são as pessoas. É muito importante, irmãos, a gente fazer uma análise na nossa vida. Eu, irmão, sou uma pessoa que eu me analiso muito, eu me julgo muito, eu me
examino muito no sentido de entender o que está acontecendo com a minha própria vida. Porque senão, irmãos, eu vou culpar o Natan, eu vou culpar o Daniel, eu vou culpar o irmão Carlos, eu vou culpar a irmã Angélica, eu vou culpar o João. Irmãos, eu vou culpar todo mundo. Quando na verdade o problema sou eu, não é ninguém. Então, irmãos, é muito necessário você entender e fazer essas duas perguntas para você: para onde você está indo? E a segunda pergunta: aonde que você caiu? Aonde foi que as coisas desmoronaram lá dentro da sua casa? Aonde que começou? Aonde que foi o tum? E a partir dali as coisas não deram mais certo. Eu tenho que examinar a mim mesmo. Eu tenho que examinar a mim mesmo. Fazer uma reflexão para me entender aonde foi que os problemas começaram. Quem entendeu, diga glória a Deus. Versículo número 5 da sua Bíblia, o que está escrito aí, irmãos? Lembra-te de onde caístes. Lembra-te de onde caístes. E eu estou te convidando hoje a se examinar a você mesmo e a se perguntar a você mesmo: por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje? Aí você vai ter uma resposta aí dentro do seu coração. O Espírito Santo vai falar com você. Seja para bom ou seja para ruim, o Espírito Santo vai falar com você. Por que eu estou vivendo como eu estou vivendo hoje? Repete comigo: Deus não é o culpado. Deus é abençoador, irmãos. Deus só quer abençoar. É nós que nos envolvemos com tantos problemas e depois a gente se perde no meio dos problemas e depois fala assim: eu vou abandonar Jesus porque Jesus não me ouve. Não, irmãos. Eu vou parar de servir a Deus porque não está... Não, foi você que se perdeu no meio do caminho. Foi você que fez o que não deveria ter feito. Foi você que falou o que não deveria ter falado. Foi você que foi aonde não deveria ter ido. E Deus falou com você: não vai não, não faz isso não. Esses dias o meu patrão tinha que me dar um dinheiro. E ele já estava me dando dinheiro há uns 10 dias atrás. Amanhã eu te dou, amanhã eu te dou, amanhã eu te dou, amanhã eu te dou. Só porque ele é um cara muito bacana, ele é um cara muito correto. Ele é um cara muito educado. E eu sabia que se ele não tinha me dado dinheiro é porque ele não tinha o dinheiro. Porque pensa num cara bacana. Aí eu falei: eu vou mostrar para ele porque que ele não me paga. Fui caminhando para o lado dele já pensando: eu vou falar para ele assim: meu amado, já está ficando feio já, que dia que você vai me dar o dinheiro? Eu fui pensando em falar. E o Espírito Santo falou comigo: não fala. Só porque eu fui assim mesmo e falei. Cheguei ali e falei: meu amigo, que dia que você vai me dar o dinheiro? Já está ficando feio esse negócio. Sabe o que ele falou para mim? Não, para de me acelerar. Pelo amor de Deus, já está demais isso aí, ué. Para de acelerar. Na hora que eu tiver dinheiro eu faço depósito, deixa eu trabalhar. Podia ter ficado sem essa. Mas não ouviu o Espírito Santo. O Espírito Santo falou comigo: não fala. Claramente, nitidamente. Mas eu fui e falei assim mesmo. Ó, pum. Levou uma de graça. Né, Laisla? A Laisla deu uma risadinha lá. Levou uma de graça, não precisava. Então, meu querido, às vezes a sua vida está atrapalhada porque você está falando o que não deve. Quem já ouviu aquele ditado que quem fala o que não deve, ouve o que não quer? Está entendendo? Aí vira um bagunção, você não sabe por quê. Talvez a sua vida está atrapalhada porque você está frequentando lugares que você não deveria frequentar. E você sabe que não deveria. Só porque ainda assim você insiste em ir. E aqui, irmãos, a pergunta é esta:
lembra-te de onde você caiu. Lembra onde foi que começou todos esses problemas da sua vida. E eu quero que você vá embora para sua casa pensando assim hoje: meu Deus, o que está errado na minha vida? Por que está assim? E começa a fazer uma retrospectiva e a buscar as respostas do porquê que está assim. Sabe por quê, irmãos? Enquanto nós não encontrarmos uma resposta dentro de nós, a nossa vida nunca vai mudar. A gente vai ficar culpando o outro, e culpa um, e culpa outro, e culpa um, e culpa outro, quando na verdade fomos nós. Irmãos, eu sou responsável pelas minhas atitudes. A minha esposa não é responsável pelas minhas atitudes. Os meus filhos não são responsáveis pelas minhas atitudes. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. E não adianta nós vivermos uma vida inteira atribuindo culpa a outras pessoas. Ah, eu estou assim porque o cara ali, eu estou assim porque Não, irmãos. A pergunta de Deus é para você, não é para o seu próximo. A pergunta de Deus é para você: lembra-te de onde que você caiu. Enquanto eu ficar procurando defeito na vida dos outros, enquanto eu ficar transferindo responsabilidade para o outro, a minha vida nunca vai ser transformada. Você tem que ter a responsabilidade da sua própria vida. Você precisa ter consciência dos seus próprios atos. Você precisa ser responsável pelas suas atitudes. Isso aqui era uma igreja, irmãos. Essa igreja é uma igreja que trabalhava. É uma igreja que participava dos cultos. Era uma igreja perseverante. Mas ainda assim o Espírito de Deus falou com aquela igreja: lembra aonde foi que vocês caíram. Seu coração está cheio de paz agora? Tem paz no seu coração? Paz de verdade? Pastor, não tem. Aí eu te faço uma segunda pergunta: quanto foi que você viveu em paz a última vez da sua vida? Com seu coração tranquilo mesmo, assim, tranquilo, sem problema, sem acusação, sem briga, sem problema. Quando foi que você viveu? Você é responsável pelas suas atitudes. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. E aqui é uma palavra pessoal e direta para cada um de nós. Lembra-te de onde caístes. Não adianta cutucar o irmãozinho que está do seu lado agora e falar: foi você. Não. Assuma a sua responsabilidade. Aonde foi que você caiu? Aonde foi que você se perdeu? Irmãos, eu já vi pessoas aqui nesta igreja, que tiveram problema de família, problema lá na casa deles, lá, não é aqui não, é lá. E um filho guardou uma mágoa terrível de uma mãe. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquela mágoa foi enraizando no coração daquele menino. Foi enraizando, até que ele abandonou o evangelho, desviou, abandonou. E eu sentei com ele por várias vezes e falei: preste atenção, desde o dia que você brigou com a sua mãe, sua vida nunca mais foi a mesma. Desde quando você discutiu com sua mãe, a sua vida só está caindo. E ele me respondia: não dou conta de perdoar, ou então não tem nada a ver. Hoje, um usuário de drogas, vive uma vida longe da presença de Deus. Então, irmãos, eu tenho que ficar atento àquilo que me faz cair. Repete comigo, toda a igreja: atento àquilo que me faz cair. Aquele que pensa estar de pé, cuida-te para que não caia. Se perdeu no trabalho aonde?
No casamento aonde? Com a família aonde? Aonde que você se perdeu? Isso aqui, irmãos, era uma igreja que participava de culto todo dia, mas que estava perdida. Era um povo que estava dentro da igreja, participando do culto, perseverando, era uma bênção. Mas que Deus falou: olha gente, vocês caíram. E vocês precisam lembrar aonde vocês caíram. A única forma de você resolver a situação da sua vida é reconhecer aonde você caiu. Não existe outro caminho. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ir para onde você quiser. Enquanto você não reconhecer dentro de você: eu caí aqui, sua vida não vai mudar. Reconhecer aonde caiu. Rebobina a sua vida, faz assim, ó. Aonde que minha vida começou a atrapalhar tudo? Eu não sei você, irmãos, eu estou com 45 anos de idade. Eu consigo rebobinar a minha vida em fração de segundos. Eu consigo me lembrar do dia que eu tinha 4 anos de idade. Minha mãe está aqui hoje. Minha irmã está aqui. Eu com uma camisa de manga comprida que eu tinha. Eu lembro da roupa que eu vestia quando eu tinha 4 anos de idade. E eu feliz porque eu tinha completado 4 anos de idade, correndo em volta da casa. Você lembra disso, Celei? Ela não vai lembrar disso, só eu lembro. E eu quero convidar você hoje. Aonde que você caiu? Aonde você caiu? Continua lendo comigo. Versículo 5 ainda. Lembra-te de onde caíste. Qual que é a segunda palavra, irmãos? Arrepende-te. Então o primeiro ponto é você identificar aonde foi que a sua vida começou a descer ladeira abaixo. É você identificar aonde foi que as coisas começaram a dar errado. E a segunda, ou o segundo ponto, é você se arrepender. Porque sem arrependimento não existe transformação. Sem arrependimento não existe mudança. E é necessário, meu querido, que você reconheça: primeiro, eu caí aqui. Segundo, que você se arrependa daquilo que te levou à queda. Porque tem muita gente vivendo uma vida fracassada. Não reconhece que está vivendo uma vida fracassada. E por não reconhecer, não se arrepende. Você pode observar que Jesus, na maioria dos milagres, Jesus sabia que o homem estava cego, mas ele perguntava: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que o homem era paralítico, mas Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus só pode operar milagres quando nós queremos que o milagre aconteça na nossa vida. Jesus só pode operar milagre aonde nós queremos. Jesus só pode trazer restauração aonde existe arrependimento. Deus, eu errei, foi aqui que eu errei, mas eu me arrependo porque eu errei, e eu estou te pedindo: Deus, me perdoe, tenha misericórdia da minha vida, me perdoe. O pastor Zé Dalma, eu vou dar um conselho para quem está enfrentando crise financeira aqui hoje. Pastor Zé Dalma já veio aqui, é o pastor fazendeiro, muito rico, e ele falou que algumas vezes na vida dele, ele fez alguns negócios que trouxe prejuízo muito grande para a vida dele. Aí ele falou que chamava a esposa, chamava os filhos, sentavam na sala da casa e falava: filhos, o papai errou, o papai tomou uma atitude que nos levou a um prejuízo muito grande, nós perdemos 1 milhão, 2 milhões de reais por causa de uma atitude errada. Agora eu estou aqui para pedir perdão primeiro para minha esposa, estou aqui para pedir perdão para os meus filhos, e eu estou aqui para pedir perdão para Deus. E depois que eles pediam perdão a Deus, porque eles haviam feito uma coisa errada, um negócio errado, ele dobrava o joelho e falava: Deus, eu sei que eu errei, mas eu estou aqui me arrependendo diante do Senhor. Irmãos, olha que coisa mais linda.
E eu sei que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e que o Senhor pode restaurar a minha vida financeira novamente. Fiquei apaixonado no dia que eu ouvi esse testemunho. Deus é poderoso para restaurar a sua vida financeira. Quem crê, diga amém. Reconhece aonde você errou, peça perdão, clame a misericórdia do Senhor, fala para Ele: Deus, eu vou voltar a ser um dizimista e um ofertante na sua casa. Eu vou voltar a ser um dizimista e um ofertante, porque desde o dia que eu comprei aquele negócio, eu nunca mais dizimei, nunca mais ofertei. Me perdoa, Deus. É reconhecer, é se arrepender, é chegar na sua esposa hoje, depois do culto, falar para ela: meu amor, ou talvez para o seu marido: eu não deveria ter falado aquilo para você, mas eu falei, perdoa eu. Reconhecer e arrepender-se. Reconhecer e arrepender. Reconhecer e arrepender. Porque só reconhecer e não se arrepender também não vai mudar. Terceiro, está escrito aí na sua Bíblia: volta-te às primeiras obras. Vamos ler para ficar mais certo? Versículo 5: lembra-te de onde caístes, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Se não se arrependeres, brevemente virei a ti, removerei o seu candeeiro do teu, removerei o lugar do teu candeeiro, se não se arrependeres. Então, primeiro, é reconhecer aonde caiu. Segundo, é se arrepender. E terceiro, é você voltar às primeiras obras. Voltar às primeiras obras. Pessoal do louvor, agora não, daqui a pouquinho. Será que vocês conseguem cantar? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao início de tudo, eu quero voltar. Meu amado, preste atenção no que eu vou falar, preste atenção. Sabe quando foi que você se perdeu? Eu tenho uma resposta para você hoje. Quando você perdeu o primeiro amor. A gente se perde, é quando a gente perde o primeiro amor. É quando a gente perde o temor e o tremor da presença de Deus. Quando eu me perco no meu primeiro amor, eu começo a me perder nas outras coisas. Porque quando nós estamos amando a Deus com toda a força do nosso coração, nós perguntamos, é uma brincadeira, tá, irmãos? A gente pergunta para Deus: Deus pode dormir? Ô Deus, eu posso dormir agora? De tanto que você ama, de tanto que você teme, e de tanto que você quer agradar a Deus. Só porque os anos vão se passando, o primeiro amor passa, e daqui a pouco, irmãos, adulterar não é mais pecado. Porque o primeiro amor acabou. Quando estava no primeiro amor, irmãos, tudo era pecado. E era melhor no primeiro amor do que hoje, viu? Era melhor. É melhor você ser um crente radical, ignorante. Não é pecado, é pecado, é pecado, é pecado. É melhor do que você perder o seu primeiro amor. Esses dias os meninos estavam assistindo um filme lá em casa e eu achei aquele filme meio estranho. Já cheguei e falei: este filme é do capeta, desliga esse filme agora. E acabou, tem que desligar a televisão. Eu prefiro pecar por zelo do que pecar por relaxamento. Eu prefiro pecar por zelo do que pecar por relaxamento. Sabe quando foi que a gente se perdeu, irmãos? Quando a gente perdeu o primeiro amor. Porque quando a gente perde o primeiro amor, a nossa vida com Deus, ela vai ladeira abaixo.
E junto com isso vem os problemas, vem os problemas, vem os problemas, vem os problemas. E aí a gente fica dentro da casa do Senhor, servindo a Deus, perdidos, desesperados. Porque se perdeu um dia. Olha o filho pródigo, tinha tudo na casa do pai. Só porque ele ficou olhando as mulheres lá na rua, falou: rapaz, lá de fora tem muita mulher, hein? Ficou olhando as cachaças lá na rua, não, lá tem mulher, tem cachaça, tem farra, tem bagunça, eu vou é para lá. Virou para o pai dele e falou: pai, me dá parte da minha herança, porque eu já não quero mais viver aqui. O que o pai fez? Pegou a parte da herança e entregou para ele. Ele saiu da casa do pai com um bolso cheio de dinheiro, com uma grande herança no seu bolso. Logo ali na esquina já achou um bordel. Eu estou aqui criando um cenário para vocês entenderem. E lá na frente mais bagunça, e ele foi se envolvendo com aqueles pecados. E daqui a pouco ele já havia acabado com toda a herança dele. Toda a herança dele. E agora ele está com uma fome terrível. E ele começa a procurar um serviço para trabalhar, ganhar um dinheiro e comprar comida. O filho que tinha tudo na casa do pai, mendigando por um trabalho na rua, porque já havia gastado toda a herança que tinha. Aí ele chegou num lugar que tinha um cara que criava muitos porcos. Ele virou para o cara e falou: deixa eu cuidar dos seus porcos. O cara falou: pode. Ele olhava a comida dos porcos, ele desejava comer a comida dos porcos, só porque ele não podia comer. Imagina você tratando de porco, desejando comer a comida do porco, e ainda não poder comer a comida do porco. Aí ele caiu em si e falou: gente, na casa do meu pai, até os trabalhadores do meu pai são bem mais cuidados do que eu aqui. E o que ele fez? Levantar-me-ei, e eu vou voltar para a casa do meu pai. Se ele me aceitar como um empregado dele, já está bom. Só porque aí ele pegou a mochilinha dele, já não tinha mais dinheiro, agora só tinha roupa suja, fedendo porco, porque estava cuidando de porco. Ele pegou a mochilinha, jogou nas costas, falou: eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou pedir o meu pai para me tratar como um dos seus empregados, porque eu já não sou mais digno de ser chamado filho. E eu imagino que aquele menino está voltando com a cabecinha baixa para casa, já tinha gastado dinheiro, já não tinha mais nada, e a Bíblia fala que o pai dele avistou ele de longe: meu filho está voltando para casa. E quando o pai viu que o filho estava voltando, o pai correu ao encontro do filho, abraçou o seu filho, beijou o seu filho, e disse: meu filho, você estava morto, mas você reviveu. Você estava perdido, mas você foi achado. Manda matar o bezerro, vamos fazer uma festa para o meu filho que estava morto, reviveu, que estava perdido, foi achado, vamos celebrar. O meu filho voltou para casa. Quem entende isso, diga glória a Deus. Traga um anel novo, coloque no dedo dele. Tire essas roupas sujas do pecado, coloca vestes novas, e dá para ele uma sandália nova. Meu filho voltou para casa. O pai está te chamando hoje a lembrar aonde foi que você caiu, a se arrepender dos pecados que você cometeu, e a voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, ao início de tudo. Seu papai vai restaurar sua vida de novo. Seu papai vai restaurar a sua casa, vai restaurar a sua família, vai te devolver a sua dignidade, vai devolver paz, alegria para o seu coração, vai perdoar o seu pecado. O papai está aqui para te perdoar hoje, está aqui para te restaurar. Perdoe essa mágoa que está guardada dentro do seu coração. Se você não perdoar, essa mágoa vai te levar para o buraco.
A Bíblia fala que a raiz de amargura, irmãos, ela perturba a todos, não somente aquele que está com o coração amargurado, mas a todos. Libera perdão antes que esta mágoa te leve para o inferno. Perdoe quem você precisa perdoar. Libere perdão para quem você precisa liberar. Porque esta mágoa, dia após dia, está esfriando o seu coração. Dia após dia, está acabando com a sua sensibilidade de servir a Deus. Então libera perdão, antes que você morra. Peça perdão para quem você precisa pedir. Reconhece aonde você errou. Peça perdão para Deus pelos pecados que você cometeu. Deus, me perdoe, eu errei mesmo, eu pequei mesmo, Pai, mas eu estou aqui. E assim como o filho pródigo voltou para a casa do pai, eu quero também voltar hoje. Eu não quero estar aqui somente de corpo presente, mas eu quero estar aqui de corpo, alma e espírito. Eu não quero simplesmente cantar canções, mas eu quero ser o verdadeiro adorador que adora ao Pai em espírito e em verdade. Eu não quero simplesmente vir aqui, eu quero ser renovado. Eu quero ser fortalecido, eu quero viver. Eu quero viver o que eu vivia no início de tudo. Eu quero viver. No início você tinha alegria de vir para a casa do Senhor. Hoje, não tem mais. Aonde foi que você se perdeu? Ministério de Louvor, pode subir aqui, por favor. A igreja